Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e a nossa proposta no tema de hoje é o fisiculturismo ou fisioculturismo. Ambas as terminologias estão corretas. Um tema que gera bastante nuances, curiosidades em cima disso, eu tenho certeza, preconceitos. Eu acho que tem muito preconceito em cima disso. Então eu convidei o André Guelfi, que é personal trainer, praticante. Convidei a minha amiga Rochelle Michelin, modelo, atleta, praticante, enfim, para a gente desmistificar esse assunto e poder contar as coisas boas, de fato, que a atividade oferece. Então, vamos ladies first. Claro. Sempre. Rochelle, quanto tempo de fisiculturismo? É que eu, de fato, disputo campeonatos tem 3 anos, né? Mas que eu vivo o lifestyle, né? Que é um estilo de vida diferente, já tem aí pelo menos uns 10. Então eu quero logo saber o que é esse estilo lifestyle. A gente fala bodybuilder lifestyle, que é essa coisa de comer a comida certinha, treinar diariamente. A gente tem o hábito de pesar o alimento, tanto de proteína, tanto de carboidrato. É de fato um estilo de vida. Que assim. coisa chata. Não, é redondinho, se torna redondinho. Não, Bruno, poxa, A gente costuma falar que é uma coisa de meio de velho, porque Não, é rotina. É rotina. Quem já tem aquela alma jovem, talvez não serve muito não. Tem que ser fico uma alma de velho. Eu logo tem que ser rotina. Logo pensei num torresmão desse tamanho. Olha, pode depender como for, pode até entrar, desde que seja uma coisa planejada, pode entrar sim, mesmo? pode. Mas tem que ser uma coisa planejada. Mas assim, é pra quem, na verdade, não é que você tem que se tornar velho, ter uma alma de velho, mas é para quem já tem essa característica. Normalmente os grandes atletas já têm essa característica de ter essa alma de velho, de ter rotina, de ser sistemático, já é uma característica. Então, para esse tipo de pessoa fica natural, é fácil ter uma rotina de alimentação, uma rotina de treino. Dormir cedo, acordar cedo para se exercitar. A exigência do esporte profissional, qualquer um deles, não é o fisiculturismo não. Sim. Uns mais, uns menos, mas é o teor de gordura, a massa de gordura, o que eu estou falando aqui, não sou médico, não sou personal, tá ali, não sou atleta, mas a gente conhece, ouve, enfim, conversa com as pessoas por aí e acaba ouvindo um pouco dessa teor de gordura, né? Você não vai atingir um teor de gordura interessante para você praticar uma competição, não o esporte, para você ir ao extremo da competição com teor de gordura alto. Não. E aí tem sacrifício, André. Muito. Vamos lá. Muito. Começa... No fisiculturismo mais, mas assim, nem em todos os esportes. Eu vou dar um exemplo aí, mudando aí. Por exemplo, na natação, atletas que... Lógico, você olha o atleta da natação lá, ele tem um percentual de gordura baixo. A musculatura dele fica aparente. Quanto que é baixo? 10? Provavelmente entre os homens alguma coisa por volta de uns 8 ou 10. Tá. Só que o cara não pode atingir 2 ou 3 como um fisiculturista porque a gordura dá flutuabilidade para ele. Então se ele estiver muito abaixo disso é ruim e também se estiver ele muito acima disso aí também Por que é ruim. você falou homem? Mulher é diferente na natação? Olha, não é minha área, tá? Eu tô falando uma coisa que eu conheço por cima, por ser formado em educação física, eu tenho um conhecimento razoável em cima. A mulher ela tende a ter um percentual de gordura um pouquinho mais alta. Na natação eu não sei te falar se meio que se equivale, assim. Mas, por exemplo, no fisiculturismo é comum os bons atletas, os grandes atletas ali, homens, os profissionais de elite, eles chegam ali a 2, 3%. Mulher normalmente costuma chegar a uns 4, 5%, porque fisiologicamente é quase que impossível para a mulher chegar nesses 2%. Mas para você chegar a 3, 4...
A sua dieta é absurda. No caso, assim, a mulher não chega, na minha categoria que eu disputo, a gente não chega com um percentual tão baixo, porque preza por beleza de rosto. Assim, na verdade, só para comentar o que eu tô falando, porque dependendo da categoria, até a gente não quer chegar numa condição tão extrema, porque no caso da categoria da rua tem que ser uma coisa muito feminina. Então, se ela chega ali a 3%, começa a ficar um negócio bizarro, vamos dizer assim. É lógico que... Mas o músculo delineia. Sim, mas se chegar a 3, 4, 5%, começa a ficar um corpo mais masculinizado. Existem categorias femininas, existem categorias de mulheres que pedem para chegar no extremo. Para chegar nesse extremo. Inclusive, as federações, elas estão meio que dando uma... As federações que trabalham com fisiculturismo estão dando meio cortada nessas categorias, até porque acaba existindo um pouco de abuso e tal, então para evitar até para proteger a mulher, vamos dizer assim, desses abusos, e isso vai contra um pouco a saúde. Na verdade, todos os esportes eles vão contra a saúde, de certa forma. A gente está falando de esporte de elite, independente de qual for, meio que não tem uma relação tão direta com a saúde. Normalmente o atleta ele sofre um pouco, então já foge um pouco da questão de saúde. E como eu falei, essas federações, elas têm inclusive era Women's Bodybuilding, foi até eliminado, eles desfizeram essa categoria justamente para evitar esse extremo, porque acabava fazendo a mulher sofrer demais, por chegar num extremo ali. Então hoje eles estão dando uma preferência para uma coisa um pouco mais feminina. Mesmo assim, existem algumas categorias que são um pouco mais extremas, que chegam num percentual muito baixo, muito volume muscular. Tem categorias que são mais femininas, como a da Rô, né? Que é um percentual baixo, perto da média geral da população. É muito difícil chegar no que ela chega, mas ainda não é um extremo. Quanto você chega, Rô? A gente, na verdade, pra gente, o importante é o visual. Nenhum atleta desse tipo de 9, 8, 7. Para a competição, você vai com 8, 9? Isso. Tá. Agora, para o telespectador entender, fala um pouco do seu alimento, fora o exercício, fala um pouco do seu alimento, o que é, para chegar a 8, 9, o que é que você pode e o que não deve? Na verdade, a gente passa por uma estruturação antes, que seria esse período que eu tô agora. Agora eu tô comendo bem, bem que eu falo dentro das minhas possibilidades, não é o bem que a pessoa normal come. Gostaria besteira, também, lanche, né? Não. O que eu como já é normal para mim. Eu vou pro supermercado, eu acabo comprando há muitos anos as mesmas coisas, porque eu me alimento das mesmas coisas da rotina. Então, assim, agora para mim tá tudo maravilhoso, porque eu tô consumindo carboidrato. Mas perto de campeonato, uns 4 meses antes, a gente começa a cortar. Então, 4 meses da minha vida, praticamente, que eu tenho que dar uma parada de viver socialmente, porque não tá qualquer lugar que você vai encontrar uma amiga num barzinho, você vai em qualquer lugar, tem uma coxinha, tem comida, tem não sei o quê. Eu não como, eu sei que eu não posso, eu tenho isso trabalhado. Nada impede você ir não comer, mas não é comer, difícil, mas né? é muito difícil, e você também é uma fase que seu corpo está muito cansado, a falta do alimento deixa o seu corpo sem energia. Então aí uns 3 a 4 meses que a gente fica com o consumo de carboidrato praticamente zero. E infelizmente para os atletas brasileiros, a gente não pode viver só do esporte, a gente tem que ter outras coisas para fazer dinheiro. Então, assim, se você pudesse viver só do esporte, você estava na sua casa, dorme, treina, come, dorme, tudo bem. Mas não é a realidade do atleta brasileiro. Mas aí eu quero voltar, então eu ia entrar nisso aí depois, mas vamos entrar agora, já que depois a gente volta no preparo, na alimentação, essas coisas todas. Como é que sobrevive você, por exemplo, que viaja muito? Você já esteve em quantos países? Com o fisiculturismo, acho que, assim, uns 5, né? Mas, assim, eu conheço 18 países. Sim. Mas aí, por outras questões. O último campeonato que eu disputei foi em novembro, agora do ano passado, que foi em Londres. Aí, agora, nesse ano, eu estou analisando se eu vou ou Bahamas, em agosto, ou Atlantic City, em dezembro. E como é que foi em Londres? Foi muito bom, não ganhei, né? Podia ter sido melhor. Não ganhei porque eu disputo profissional já, né? Então, assim, a gente, por mais que eu esteja bem fisicamente, esteja na minha melhor forma, eu vou chegar lá, eu vou pegar atletas do mundo inteiro. As melhores do mundo inteiro. As melhores do mundo inteiro, que são super famosas nos seus países de origem também. Tipo, tem menina australiana que faz a treinadora, que é atleta,
que faz o workshop e ela lota estádio. Então tem tem atletas da minha federação que o povo fala, não, você é uma atleta conhecida. Eu, perto das meninas que eu disputo, tem algumas que elas são literalmente estrelas no país de origem delas. Então, assim, eu fui para Londres, disputei, foi muito legal, sempre é muito bom, porque você conhece atletas que têm exatamente a mesma rotina que você, fazem o mesmo trabalho que você, porém em outro país, do outro lado do mundo. Então, é muito legal. Hoje eu conheço atletas do mundo inteiro, mantenho contato com alguns, é muito Tem bacana. alguma tradição, por exemplo, você olha o homem mais forte do mundo, aqueles caras que carrega pneu de trator, com roda, não sei o que lá, tem competidor do mundo inteiro, mas os nórdicos lá, aquele pessoal lá da Suécia, Finlândia, Suíça, Noruega, aquele pessoal costuma levar a melhor. No fisiculturismo? Americano, bom. Os americanos, eles... recurso depende muito da também, categoria. né? Na categoria da Rô já não tem tanta americana, né? Não. Porque Porque tem mais de uma categoria na mulher? monte. Não, Pra homens são e mulheres. várias, tipo assim, várias. se você pegar eu como fisiculturista e pegar uma outra fisiculturista, tipo assim, com traços mais masculinos, a gente não tem como competir junto, porque a gente não é o mesmo padrão. E o que diferencia a nomenclatura ou a federação? Como é que diferencia essas categorias? É o biotipo mesmo, né, de Na cada verdade, atleta. assim, existem mais de uma... É que é difícil, às vezes, é difícil explicar e é difícil para as pessoas entenderem, mas nós vamos fazer esse povo diferente, entender. por exemplo, do futebol lá. Desculpa, eu não sou muito fã do futebol, não entendo nada, mas no futebol tem a FIFA, que é a federação que organiza praticamente tudo. Só existe uma federação. Dentro do fisiculturismo, assim como de outros esportes, existem mais de uma federação. Então, por exemplo, a Rochelle compete pela WBFF, eu, na minha época de competição, competia pela IFBB. Então, assim, são atletas de federações diferentes que eles não competem entre si normalmente porque são categorias um pouco diferentes, e mesmo que se fosse uma categoria muito próxima, uma federação meio que dá uma boicotada na outra, vamos dizer assim. No jiu-jitsu, nas artes marciais, no boxe, no boxe, eu não entendo muito, mas também no boxe tem isso, tem 4, 5 federações. Exatamente. Esse cara aqui é peso pesado de uma federação, o outro é peso pesado de outra federação. Eles não competem entre si porque é outra federação. No boxe acho que até mistura, né? Mas tem alguns esportes que não misturam, então é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Tem várias federações. E cada federação determina, a federação escolhe, um exemplo, né? Na categoria feminina a gente vai ter 4 categorias. Tem uma categoria que a gente normalmente costuma chamar de biquíni, que é aquela menina que ela tem um volume muscular, né? Ela tem um tônus muscular. Tônus é aquela rigidez muscular, aquele músculo firme. Tem um percentual de gordura baixo, mas não é tão baixo, e é uma menina normalmente mais magrinha, de um perfil assim quase que modelo. Aí normalmente tem uma categoria que é um pouco mais acima, a menina é um pouquinho maior, um pouquinho mais seca, né, com um pouco menos de gordura. Aí normalmente uma categoria mais acima ainda. Então a federação define qual que é o padrão para aquela categoria onde a menina tem que chegar. Mas aí você chega lá, você vai se inscrever numa categoria. Exatamente. Que você, antes, né, inscrição. Por exemplo, a Rochelle... É provável que mude de categoria. mas chega lá, se os caras acharem que você está numa categoria não adequada, tá fora. Não, na verdade não. Você disputa, só que por exemplo, a gente poderia colocar a Rochelle para competir numa categoria biquíni. Eu quero me inscrever na biquíni, vou me inscrever na biquíni. Só que ela vai chegar lá... O que é biquíni? A biquíni é as biquíni magrinhas. As magrinhas. Aí chega a Rochelle desse tamanho com as meninas desse tamanho. Ela fugiu, padrão, né? Não é aquilo. Você não vai ficar nem em último lugar, você vai ficar depois do último. Por quê? Porque a federação definiu que naquela categoria o perfil da atleta tem que ser aquela fininha, longilínea, magrinha, com uma musculatura pouco aparente, com um leve grau de definição, de percentual de gordura. Ou seja, a Rochelle já foge disso. Então ela que não escolheu a categoria certa, vamos dizer assim. Então assim, você tem que saber mais ou menos onde você se enquadra e buscar dentro da preparação ao longo de um ano ou de vários anos, atingir aquilo que a categoria pede. Tá. Né? E você falou que você não está competindo mais. Uns 2 anos e meio, por enquanto, parado. Pretendo voltar. Outros planos de vida, tive... Foi papai, né? Casei, tive filha. Então, assim, outras prioridades. Gostaria de voltar, pretendo voltar em breve, mas estava pensando mais focado em família e trabalho do que propriamente competição. Rochelle, mais que ninguém sabe, o tanto que a competição... desgasta a gente. Muito a cabeça. E a gente conversou outro dia desse, o André levantou a bola, quer dizer, você tem que se manter, porque o esporte não te mantém. Não, hoje eu tipo assim, não
Totalmente, mas o esporte não, porque normalmente não tem premiação de dinheiro. Quando tem premiação de dinheiro, não é nada substancial. Então, assim, o esporte abre portas, né, pra você divulgar a imagem, mas tem que trabalhar a imagem. É isso que eu falo, o esporte mudou a minha vida porque ele me abriu várias possibilidades. Mas né? porque a Rochelle trabalha a imagem dela. Você eu pega trabalho outra a menina imagem, que simplesmente exatamente. compete, fica quietinha, escondida, não tem uma rede social, não tem nada. Não vai ganhar dinheiro, não vai fazer disso. Só que hoje eu consigo, de certa forma não, eu tenho renda através do esporte, porque eu tenho patrocinadores, empresas que estão comigo, empresa de suplementação, laboratório e tal, então em cada uma dessas empresas eu tenho um salário, né? Não é nada assim, que nem nos Estados Unidos, uma mesma atleta da minha federação, só para ela dizer, eu tomo whey dessa marca, ela recebe em torno aí de 3 a 5 mil dólares por mês. Aqui no Brasil tem nada muito diferente, as marcas ou te dão apenas o suplemento, eu tenho salários em 3 empresas hoje, então assim, de certa forma, eu consigo ganhar dinheiro através do esporte. Deixa eu chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta para o segundo bloco do programa e eu queria entrar agora. Primeiro, como é que escolhe o fisiculturismo? Quer dizer, André, provavelmente você é um rato de academia, no bom sentido, né? Sempre no bom sentido. Você deve ser um cara que adora se exercitar, etc e tal. E aí, de repente, você estava lá e tal, e da onde virou a cabeça? Vou falar a minha experiência. Eu entrei dentro de academia, e nunca mais saí com 15 anos, 15 mais ou menos. A academia que eu frequentava era uma academia de bairro, simples. Pode falar o nome. Nossa, eu nem lembro. Não vai, então não fala o nome. Tô te falando quase 20 anos atrás. Tá. Eu sou meio velho, mas tudo bem. Espaço Fitness, eu não me lembro. Enfim, o saudoso Carlos Grepp, nunca mais, que faz uns 10 anos mais que eu não vejo ele, mas se estiver me vendo, um grande abraço para ele, foi que me ensinou muita coisa, que era o dono da academia. Aprendi muita coisa com ele. Treinei lá, acho que uns 4 primeiros anos aí de treino foram todos lá. Sou de um bairro simples, era um bairro simples, a academia simples, e só que, até porque a gente está falando como eu falei, de 20 anos atrás, não era essa moda que tinha hoje. Então, assim, tinham poucas academias e acho que naquela época, em sua grande maioria, quem tinha academia, quem era dono de academia, gostava do fisiculturismo, tinha uma certa relação com o fisiculturismo. Hoje isso já tem academia que não tem relação nenhuma com o fisiculturismo. Provavelmente, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Não é que o cara ele não começa gostando do fisiculturismo, mas se ele não tiver um corpo adequado, era difícil naquela época você frequentar uma academia de um gordo, baleia. Mas eu acho que não, acho que era mais por gosto mesmo. O cara gostava do fisiculturismo, gostava da musculação. Vou fazer isso aqui da minha vida, vou abrir uma academia. Eu acho que era mais assim. Se bem que o Carlão, como foi o Carlos... Deixa eu só deixar claro, antes que eu leve porrada, não é nenhum preconceito com gordo não, viu? Eu tô falando sobre estética que possa atrair em termos de imagem, em termos daquilo que acopla, tudo aquilo que a gente trabalha de marketing. Não combina uma coisa com a outra. Nutricionista gordo, dentista banguela. Como é que chama? Médico de pulmão?
pneumologista que fuma. É super legal. Então, e tem. Deixa eu só deixar claro. Vai aí, André, continua. Então, e o Carlão, inclusive, né, o Carlos Grepp, ele era faixa preta de karatê. Hoje, na época já não era muito, hoje é mais difícil ainda você falar ele dava aula de karatê, ele gostava da musculação, tinha a academia dele de musculação. Então, como eu falei, acho que era até comum daquela época de quem tinha academia, tinha muito pôster de atleta, e eu menino, 15 anos, vendo os atletas lá. Então, uma coisa que sempre me chamou, pelo menos pra mim, chamava atenção, assim. E eu falei, na verdade, naquela época eu não pensava em um dia eu competir, mas eu falei assim, nossa, que legal, né? Eu achava legal. E foi desenvolvendo ali alguns anos. E eu falei assim, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu posso... Porque eu consegui dentro começando com 15 anos ali, dos 15 até os 18, que, pra mim é pouco tempo, 3 anos ali, evoluí muito, ganhei muita massa muscular, tal, sem praticamente nem suplemento. Primeiro que tinha pouco suplemento, segundo que eu não tinha acesso ao suplemento por conta de grana. Então, assim, o meu lance era comer e treinar, e eu consegui evoluir bastante. Então, eu já comecei a vislumbrar o negócio. Quem sabe um dia lá na frente, porque eu sabia que dependia de um certo investimento, competição, inclusive acho que de todos os esportes, talvez um dos esportes mais caros que tem é o fisiculturismo, porque depende de muito investimento. Então, assim, quem sabe um dia eu tiver uma vida, né, profissional, porque eu estava começando a pensar nessa questão de trabalho, profissão, quem sabe um dia tivesse um pouco mais de estabilidade financeira, poder investir e vir a competir. E foi passando. Acabei ingressando na Faculdade de Educação Física, continuei treinando, continuei gostava pra caramba, e alguns amigos, né, que gostavam também falaram, cara, por que você não vai competir? Porque você não vai competir? Porque eu já estava, né, maiorzão, ganhando massa, e o pessoal falando na minha cabeça, quem sabe, né, quem sabe? E foi indo. Formei, comecei a ganhar um dinheirinho mais. Na verdade, eu nunca fui muito de beber, mas como, né, eu falei, sou de família simples e sempre ralei muito com trabalho, com estudo, nunca tive muito tempo para sair, para curtir, para balada, essas coisas. Depois da faculdade eu passei um período de uns 2 anos assim que eu acabei, acho que curtindo um pouco, eu não curti a vida inteira e acabava bebendo um pouco demais, tal. Chegou um ponto que eu me olhei numa foto assim, não que tivesse muito ruim, mas eu falei assim, poxa, acho que eu dei uma boa engordada assim, o que eu tô fazendo? Eu tô bebendo demais, acho que não era isso que eu, né? Tá na hora. Foi daí que surgiu. E falei assim, agora eu tenho dinheiro, eu tenho tempo para isso, posso investir, por que eu ainda não estou investindo? E foi onde que deu o clique, assim, falei, agora eu vou. Isso foi em 2011, 12, quando eu comecei a me preparar para a primeira competição minha foi em 2013. E você? Eu era muito magrinha, né? Quando eu era novinha, assim, aí eu comecei... Não posso nem imaginar você magrinha. Mas eu também. Hoje eu tô com 100 e alguns quilos, 1,82 m, na época quando eu comecei a treinar eu tinha pouca coisa menos, 1,77 m, eu pesava 60 quilos. Eu tenho 20 quilos a mais do que... O pessoal acha que a gente já nasce grande, né? Mas não é que nasce grande, mas isso está na cara que a estrutura de vocês é de ralar, não é de gordura. E ainda mais quem tem teor de gordura 8, 9... Quer dizer, você deve estar com 10, 11, sem fazer nada de competição, mas já deve estar baixo, quer dizer. Mas e aí, como é que surgiu o interesse? O meu interesse, eu era muito magra e, tipo assim, aquela coisa que, tipo, bullying na escola, porque era magrinha, né? Aí comecei a treinar, tinha uns 19... Era mais alto e magra. Alto e normalmente magra. Fiapinho. Eu vou te confessar, eu chamava umas meninas de girafas alta magra. Lá no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Não, se o André tem alguma coisa contra a girafa. O politicamente correto... A criança é maldosa, cara. Não, mas é que o politicamente correto tá enchendo o saco. Desculpa, vai, verdade, vamos lá. É verdade. E aí eu era realmente bem magra, e aí eu comecei a treinar, eu queria só engrossar as pernas. Só isso que eu queria. Aí fui pegando gosto. Eu costumo falar que eu acho que eu nasci para ser saudável, porque eu lembro que antes de eu começar a treinar, muito antes, eu acho que eu tinha uns 17 anos, eu já fazia uns trabalhinhos de modelo lá no Rio Grande do Sul, eu já era metida a comer só salada, só coisinha... Não entendia nada de dieta, não se ouvia falando essas coisas de... academia não era meu mundo ainda, mas eu sempre gostei de comer as coisinhas saudáveis, nunca fui, tipo, muito baladeira, nunca fui de beber álcool, essas coisas. Então, eu acho que eu nasci, de fato, para ter uma vida saudável. E aí fui começando a treinar e aí foi um processo aos poucos, né? Quando eu vi que o meu corpo começou a evoluir, eu comecei a ter interesse em aprender a comer com as pessoas que tinham mais experiência, o que eles comiam, o que isso, o que aquilo, aí foi sendo aos poucos. Quando eu comecei a competir, eu já tinha de fato uma rotina de atleta há muitos anos e tinha quase, vamos dizer assim, um corpo próximo de um corpo de atletas, né? Eu já tinha a rotina de fazer cardio, que é a parte aeróbica todo dia, eu treinava musculação todo dia, eu fazia minha dietinha.
E aí também, da mesma forma que foi com o André, as pessoas começam, por que você não compete? Por que não sei o quê? Muitos anos ficaram falando na minha cabeça, só que eu não me sentia segura para competir. Aí no momento que eu fui vendo que realmente o corpo estava ficando legal, eu resolvi tentar. E ele também, o André, que é meu treinador, né? Ele me incentivou também bastante. Eu quero falar sobre preconceitos. Um dos preconceitos que eu cansei de ouvir, estou sendo muito sincero, é com relação à sexualidade do fisiculturista. O cara olha uma mulher que está lá super forte e fala marombada, forte, não sei o que, isso não é mulher. Sapatão. Isso é sapatão. Não sei se eu posso falar isso, porque eu tô apanhando tanto ultimamente que eu vou... hoje em dia a gente tem que cuidar tudo que fala, né? Eu apanho tudo, mas é por aí. Você já enfrentou isso? Isso desse assim, mais assim, porque comparar com... você olha pro fisiculturista, agora eu vou falar só fisiculturista, vou falar mais fisioculturista. Pode falar também. O fisiculturista, normalmente, no que eu vejo, ele não tem o rosto bonito, e você é bonita. Você é uma mulher bonita. No caso das mulheres, isso se dá por duas coisas, né? Primeiro porque, assim, a gente tem na face o que a gente chama de gordura... Perdão, fugiu o nome. Vai indo que já vem. Enfim, uma gordura que dá uma sustentação ali no rosto, tá? E conforme você vai perdendo gordura para competir, você perde gordura do corpo inteiro, inclusive do rosto. Então o rosto começa a ficar muito fundo, muito marcado. Isso tira um pouco da beleza, principalmente da mulher. Né? Isso é um fator. Mas normalmente esse problema se dá mais quando já está próximo da competição ali. Depois que a mulher sai da competição, o percentual de gordura sobe um pouquinho, dá uma boa melhorada. E outra porque a gente sabe que existe o uso de hormônio, assim como em todos os outros esportes, todos, sem exceções. Até o cara que corre maratona, ele faz uso de hormônio. Tá? Mas até onde no fisiculturismo é investigado o uso de hormônio? Zero. Não tem investigação, não tem antidoping, não tem nada? Olha, tem uma federação que hoje está entrando com essa questão de antidoping porque eles querem colocar uma das categorias do fisiculturismo, uma masculina, não sei se feminina também, eles querem tentar colocar no Pan-Americano. Então eles têm que bater firme em cima de antidoping. Sim. Tá? Mas no geral nunca teve. Nunca teve? Nunca. Essa questão que você estava falando do rosto, né? O excesso de hormônio é uma coisa que realmente, assim, tem muita mulher que faz o uso de testosterona, que é o hormônio masculino, então ela acaba ficando com traços mais masculinos. E tem uma coisa assim, né, gente? Tipo assim, não existe treino pro rosto. Rosto bonito também é questão de berço, também, né? Se a moça nasceu muito... A minha mãe tem um rosto bonito. Então, assim, o que eu sempre prezo é justamente para não... assim, tomar muita coisa que venha mudar meu rosto, porque isso é uma coisa que eu nasci assim, então eu não posso perder isso, né? Mas eu não vou nem chamar de liberdade. Ou melhor, a liberdade do uso de hormônio, com certeza deve levar à libertinagem. Ou seja, você fazer usos excessivos e até de produtos que fatalmente vão te fazer mal. Isso principalmente, isso que você está falando, principalmente acontece com as mulheres. Por quê? Inclusive uma coisa que talvez o hormônio, ele ajuda? Lógico, senão em nenhum esporte não se usaria. Mas ele não faz um milagre sozinho. E tem que ter muita dedicação com dieta e com treino. Isso é fato. 99% do resultado vem da dieta e do treino. O outro 1% a gente pode acreditar o hormônio. Tá? Provavelmente, uma coisa que grandes atletas já falaram, se não existisse o hormônio, se fosse proibido o uso de hormônio, os campeões seriam os mesmos, só que numa condição física um pouco pior. Isso é fato. Então o que acontece? Para o homem, isso fica muito evidente. Chega uma hora que o cara está usando uma quantidade X, daqui a pouco é 2X, 3X, 4X, o cara pode estar usando 20X, que o negócio não vai para frente. Porque já é um limite fisiológico, chega um tanto que você aumenta ali a produção, porque você produz uma quantidade de testosterona, você pode aplicar ou tomar mais um tanto de testosterona, você pode aplicar um monte de testosterona, você pode ter todo o dinheiro do mundo para tomar todo o testosterona do mundo, que não vai fazer você melhorar. Então, para o homem isso fica claro rapidamente. Para a mulher, como a mulher produz muito menos testosterona que o homem, esse abuso da testosterona, ou os derivados, os hormônios em si, porque não é só testosterona, tem diversos tipos de hormônios que são derivados da testosterona, ele acaba ficando um pouco mais, como posso dizer, a mulher se faz mais, ela consegue tirar um pouco mais de proveito do hormônio.
Então, até um certo ponto, é dose dependente. Se você usa um pouquinho, você melhora um pouquinho. Se você usa um pocão, você melhora um pocão. Mas chega uma hora que não adianta usar uma pancada. Mas as consequências também podem ser... Os efeitos colaterais são maiores. E vocês já devem ter ouvido falar de consequências super dramáticas de pessoas que devem ter feito por abuso. Pra te falar bem a verdade, com relação à saúde, é muito difícil. É muito difícil. O problema, justamente, da mulher é essa questão da masculinização, da virilização. Tá. De saúde, pelo, voz, esses anos rosto. todos, não, fique claro, a gente não está induzindo ninguém a fazer isso, lógico. Esses anos todos que eu tenho de esporte, que eu convivo com pessoas, foram pouquíssimas as notícias de amigos ou conhecidos que ficaram doentes ou hospitalizados por conta disso. Pode talvez não ser imediatamente, mas pode trazer um futuro. Temos o Fernando Sardinha, de Ribeirão Preto, que tem quantos anos tem o Sardinha? 50 aí? Uns 50, o Fernando toma hormônio há 30 e poucos anos. Quantos atletas a gente tem internacionais que hoje, o próprio Arnold Schwarzenegger, você olha, ele tá inteiraço, e o cara até hoje provavelmente deve fazer uso de alguma pequena quantidade, mas faz. André, chegamos no final do programa. Legal. Rochelle, muito obrigado. Eu que agradeço. André, gentil pra caramba, muito obrigado pelo convite. Gente, semana que vem estaremos de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.